Aleluia. Graça e paz, amém, irmãos? Deus é bom, eu sempre digo, Deus é bom. Ele é bom. E a bondade dele nos trouxe até este lugar mais uma vez, para estar adorando, exaltando, engrandecendo o nome dele neste lugar. Eu sempre digo, nós somos privilegiados por poder entrar por essas portas e adorar o nome do nosso Deus, e ouvir a palavra do nosso Deus, e ofertar ao nosso Deus, e exaltar o nome dele, porque ele é bom em todo o tempo, e ele cuida de cada um de nós, em cada detalhe, como eu sempre digo, e é uma verdade, amém? Obrigada, irmão. Me alimentando da palavra do Senhor por esses dias, e Deus tem falado muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com cada um de vocês que estão aqui, com quem está nos assistindo através da live, quem vai nos assistir, sabe lá, né, daqui a 1 ano, 2 anos, porque essa transmissão, ela fica lá no YouTube, que vocês possam ser abençoados, possam receber a palavra do Senhor nessa noite, porque Deus quer falar conosco mais uma vez neste lugar. E eu estava ali sentada, eu estava lembrando, segundo o que Deus ministrou no meu coração, me fez lembrar aquela passagem de quando Senaqueribe cercou o povo de Israel, o rei da Síria, Senaqueribe, ele cercou o povo de Israel e ele tentou intimidar o rei Ezequias, intimidar o povo de Israel, dizendo: quem é esse Deus aí? Eu estou vindo, estou acabando com todos os povos aqui da terra, tenho destruído tudo. Quem é esse Deus que vocês servem? Quem é esse Deus que vai poder me impedir de fazer isso com vocês? E então o rei, com toda a sabedoria, creio eu que direcionados pelo Senhor, o rei reuniu o povo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Ezequias, ele falou ao coração do povo, animando o povo, lembrando, trazendo a lembrança, a memória do povo, que Deus havia prometido sobre o povo de Israel, sobre a vida deles, sobre as promessas do Senhor. E eu creio que Deus nessa noite, ele quer nos trazer a lembrança, as promessas que ele tem para as nossas vidas. Talvez você entrou neste lugar, você tenha esquecido de coisas que o Senhor te prometeu há muitos anos atrás. Talvez o que você tem vivido, talvez as circunstâncias, talvez o que está ao teu redor está ditando outra coisa, e você tem se esquecido das promessas do Senhor para a sua vida. E Deus me traz aqui nesta noite com esta palavra, que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente, que Ele não esqueceu da palavra dEle, que proferiu a sua vida, aquilo que Ele te disse, Ele não esqueceu. Talvez você está olhando as circunstâncias, talvez aos teus olhos tenha passado desapercebido aquilo que o Senhor ministrou uma vez ao teu coração. Mas não se esqueça que Jesus permanece o mesmo. Deus, Ele permanece o mesmo. E Ezequias e o povo saíram vitoriosos naquela guerra, naquela luta, naquela batalha. Porque a confiança do povo, Ezequias falou o coração do povo, e o povo creu que podiam vencer mais uma batalha. E Deus era com o povo de Israel. E eles foram vencedores mais uma vez. E não será diferente comigo e com você. Creia, irmãos, que aquilo que Deus ministrou sobre a tua vida, aquilo que Deus te fez uma promessa, aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente do que você esteja passando hoje, independente do que você tem passado, a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel. Deus não é homem para que minta. Ele vai se cumprir tudo aquilo que Deus disse a teu respeito. Amém? E a palavra que eu trago nessa noite, eu coloquei como tema: improvável aos olhos dos homens, mas escolhidos aos olhos de Deus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1,
no versículo 27, 28 e 29, vai nos dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Por que Deus fez isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Lá em Jeremias 9, 23 vai nos dizer... Jeremias 9, 24 vai nos dizer: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Lá em Romanos vai nos dizer também: por que não devemos nos gloriar na nossa carne? Por quê? Não é através do nosso esforço. Porque lá em Romanos 11:36 vai nos dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, tudo que nós viemos a conquistar, tudo que nós viemos a alcançar, a glória do Senhor. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E nós vemos que na Bíblia, muitos homens, muitas mulheres, que aos olhos dos homens eram improváveis. Não é verdade? Nós podemos aqui lembrar de Ana. Ana era estéril, era uma mulher improvável, né? Olhavam para ela: você não pode ter filho. Né? Ana era uma mulher improvável, mas Ana gerou Samuel, o profeta de Israel, o escolhido do Senhor para falar naquele tempo. Nós podemos ver também na vida de José. José foi vendido pelos irmãos. Aos olhos dos homens, aos olhos dos irmãos dele, ele era um improvável. Queriam matá-lo. Foi vendido ao Egito. E Deus honrou José lá no Egito, fazendo com que ele fosse governador do Egito, fazendo com que ele administrasse o Egito. Aos olhos dos irmãos dele, ele era apenas o queridinho de Jacó. Mas aos olhos de Deus, era o homem a qual foi usado pelo Senhor naquele lugar, para manter vivo o povo de Israel ali. O povo foi para o Egito, porque lá havia comida, porque Deus colocou José ali naquele lugar para administrar aquela terra, em meio a um período de fome. José estava ali sendo honrado pelo Senhor naquele lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus estava com José, que tudo que José fazia naquele lugar, José era próspero. Se era na prisão, José era próspero, Deus estava com ele. Se era na casa de Faraó, José prosperava, porque Deus era com ele. E José honrou ao Senhor em todo o tempo naquele lugar. Em todo o tempo naquele lugar, José honrou a Deus, a ponto da mulher de Faraó tentar seduzir a ele. E ele negou, ele disse: não, como eu posso fazer tamanha maldade ao meu Senhor e pecar contra o meu Deus? José passou pelo aquele lugar para ser honrado, e os irmãos deles tiveram que reconhecer que Deus era com ele, tiveram que reconhecer que Deus estava na vida de José. Não foi diferente com Maria. Maria que gerou, Maria que trouxe Jesus como homem aqui na terra. Deus olhou para Maria numa cidade tão pequena e viu a diferença na vida dessa mulher, dessa menina, dessa jovem.
Havia algo especial na vida de Maria, um coração rendido ao Senhor. E Deus escolhe Maria, uma menina, uma moça, uma jovem que era virgem. O improvável do Senhor sobre a vida dessa mulher, humana como eu e você. Deus olha para Maria e agrada de Maria. E escolhe Maria para trazer o nosso Salvador, o nosso Redentor. A vida de Maria, as atitudes, o coração de Maria atraía aos olhos do Senhor para a vida dela. Não foi diferente na vida de Moisés. Moisés, quando o faraó estava mandando matar todos os meninos, jogar no rio Nilo, Moisés estava ali dentro de um cestinho. Sim, dentro de um rio, mas dentro de um cestinho, sendo cuidado pelo Senhor, porque grandes coisas Deus iria fazer na vida de Moisés. E Moisés ali cresceu, como a gente pode dizer, debaixo do nariz. Debaixo do nariz de Faraó. E Deus honrando mais uma vez o seu povo, levantando um líder no meio ali do Egito, no meio dos egípcios. E Moisés, cá para nós, foi um líder nato, né? Que homem manso, né? Que paciência. E quando ele extrapolou com o povo, ele ainda perdeu a oportunidade de entrar ainda na terra do Egito, na terra de Canaã. Porque Deus mandou ele e Arão falar com a rocha. Ele foi, vocês querem água? E pá! Na rocha. E Deus mandou eles apenas falarem com a rocha. E por causa da desobediência dele, Deus só mostrou para ele a terra, aonde o povo iria entrar. Mas ele não. E nem Arão também não entrou. Mas Moisés, ainda assim, quando Deus disse, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui a terra que eu prometi ao povo. Vem cá para você ver. Moisés, ele não fez biquinho com Deus. Moisés não fez pirraça com Deus. Moisés não bateu o pé com Deus quando Deus falou para ele, aqui, lá, tá vendo? Você tá vendo? Só que você não vai entrar. Moisés, ele se prostra diante do Senhor. Ele clama, Senhor, levante outro líder para que possa conduzir o teu povo até a terra. É esse tipo de coração, irmãos, que agrada ao Senhor. Não é o que fazemos, não é o que temos. É o nosso coração devoto ao nosso Deus. O que temos não pode ter o nosso coração. O nosso coração tem que ser todinho do Senhor. E Moisés, assim, ele clamou, orou, pedindo a Deus para levantar um novo líder para levar o povo à terra de Canaã. E ali levantou Josué, que já caminhava juntinho, né? Aprendendo juntinho ali, ó, lado a lado de Moisés. Não foi diferente com Sara. Aos olhos humanos, até aos próprios olhos dela, era algo impossível. Quando Deus promete a Sara que ela geraria um filho. Quando ela ouviu o anjo falando com Abraão, que Sara iria gerar um filho, ela atrás da porta, assim na tenda, ela riu. E não só ela riu, Abraão também riu. Abraão lá no capítulo 17, no versículo 16, quando Deus promete um filho a ele, que viria de Sara, lá no versículo 16, capítulo 17 de Gênesis, versículo 16, Deus disse a Abraão que Sara lhe daria um filho, e que ela seria mãe das nações, e que rei de povos sairiam dela. Versículo 17, Abraão riu
e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Porque aos olhos humanos era impossível uma mulher já idosa. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 11, vai nos dizer que havia cessado os costumes das mulheres. Sara e Abraão eram adiantados em idade, eram velhos, então já havia cessado os costumes das mulheres. Ou seja, Sara já estava na menopausa, já tinha cessado os costumes. Sara já não estava mais ovulando. Mas o que é impossível para Deus, irmãos? O que é impossível no útero estéril? O que há de impossível para o Deus que nós servimos, para o Deus que nós conhecemos, para o Deus da Bíblia, que nos mostra essas e outras passagens com milagres realizados pelo Senhor? Ela poderia não ovular, mas Deus é o Deus da vida. É Ele quem dá a vida. Independente se o organismo dela está funcionando ou não. O que é empecilho para Deus gerar vida? Que ao criar o homem, Ele pegou do pó da terra, pegou e criou, fez um bonequinho ali de barro. O que deu a vida, aquele boneco de terra, foi o sopro do Senhor nas narinas daquele boneco de terra, de lama, que o Senhor fez. Deus pegou o pó para criar o homem. A vida vem de Deus. Não é um útero sem ovular, não é uma idade avançada que vai impedir que Deus cumpra com a promessa dele sobre a vida de Abraão e de Sara. Aos olhos dos homens pode ser improvável, mas aos olhos de Deus pode ser a escolha do Senhor. E nada pode impedir o agir de Deus. Nada é empecilho para o mover do Senhor. Nós somos improváveis, irmãos, desde a criação. Foi de um pó. Deus soprou o fôlego de vida. O que fez a diferença foi o sopro de Deus nas narinas, aonde veio vida sobre Adão. Eva saiu da costela de Adão. Deus tirou de um osso e criou a mulher linda. Assim Deus criou o homem e a mulher. Não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Independente das circunstâncias, independente do cenário que está à nossa volta, Deus é. Não foi diferente também na vida de Zacarias e Isabel. Quando o anjo se aproximou dele, quando ele foi lá oferecer um incenso, o anjo falou: olha, Isabel vai gerar. Tem um filho aí, ó, a mulher estéril também. O improvável aos olhos dos homens, irmãos. Isabel, além de ser avançada em idade, os 12, também era estéril. E Deus traz João Batista para anunciar o Salvador, para trazer arrependimento. Arrependei-vos no deserto. E lá vem João Batista cheio, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deus é lindo, irmãos. Não há nada que Ele não possa fazer.
Não há nada que Ele, se Ele te falou, você pode ter certeza, espere em Deus. Aleluia. Não foi diferente também na vida de Davi. Quando Samuel vai ungir o rei, vai lá, Samuel, vai lá na casa de Jessé, e Jessé vai lá e passa os seus 7 filhos, né? Os 7, né? De aparência, e deixou Davi lá pastoreando as ovelhinhas, lá no campo. E vem Jessé, aqui está, ó, meus filhos. E quando Samuel, ele olha para Eliabe, e ele olhou, ele falou assim, certamente, lá em 1 Samuel 16, no versículo 6, Samuel viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o teu ungido. E olha a resposta do Senhor para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor não olha como o homem, Ele não vê como o homem vê. A gente pode olhar o exterior. Eu posso olhar para a Jennifer e ver o exterior dela, a cor do cabelo, dos olhos, a roupa. Mas aqui dentro, só o Senhor pode ver. Só o Senhor contempla. E Deus vira para Samuel e fala, nesses aí não. Aí Samuel vira para Jessé, acabou? Tem mais algum filho? Tem um menor que está lá pastoreando as ovelhas, então manda chamar. E lá vem Davi, né? Humildezinho, talvez todo sujinho, que estava lá pastoreando as ovelhas, lá no pasto, no meio do mato. E lá vem. É esse aí, Samuel. É esse aí que será o rei de Israel. Porque Deus, Ele olha o coração. O que tinha de especial na vida dessas pessoas e muitas outras que tem na Bíblia, escolhidos pelo Senhor e improváveis aos olhos dos homens, o que tinha de especial era o coração dessas pessoas. Um coração que tinha o Senhor como primazia, como prioridade. Que tinha o Senhor como tudo na vida. Quando Davi peca diante do Senhor, o que ele pede? Ele tinha tanta coisa. Ele pede as riquezas, ele pede o palácio, ele pede para manter aquilo. Senhor, a oração de Davi, pequei contra o Senhor, mas não tires de mim a tua presença. É a tua presença que faz toda a diferença na minha vida. Não são as coisas que eu tenho, não é o palácio, não é as riquezas, mas é a tua presença. E é isso que Deus quer encontrar dentro de mim e de você, queridos. Um coração sedento, um coração faminto, um coração que se inclina a Ele em todo tempo, um coração que anseia ter um encontro verdadeiro com Ele, um coração que quer ser totalmente entregue ao Senhor. Esses homens passaram por muitas coisas, essas mulheres viveram muitas coisas, mas em todas,
Deus honrou a cada uma delas. Porque o Senhor era com eles. Porque o coração era do Senhor. Quando Deus pede a Abraão, o Isaac, o filho da promessa, porque o filho chegou. No capítulo 21 de Gênesis, vai estar lá dizendo que Sara deu à luz a Isaac. Lá no capítulo 21. A promessa, quando o anjo chegou para eles e disse, dali a 1 ano, ele voltou e visitou a Sara. E Sara concebeu e deu à luz a Isaac. E quando Deus pede Isaac a Abraão em sacrifício, vai lá, sacrifica o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. Abraão foi, pegou Isaac, como todo mundo aqui sabe, e subiu ao monte para sacrificar o filho. Abraão mostrou para o Senhor que Isaac, sendo filho dele, o amor da vida dele, o filho que trazia alegria ao coração de Abraão, ele não mediu esforços em levar Isaac para ser sacrificado, porque Deus pediu. E por causa da atitude de Abraão em honrar o pedido do Senhor, Deus abençoou a vida de Abraão por causa da entrega dele, porque o coração de Abraão não estava em Isaac, estava em Deus, não estava na promessa, estava em Deus. Se o nosso coração estiver em Deus, pode vir o vendaval que vier, irmãos, pode levantar a tempestade que tiver de levantar, pode chegar a enfermidade que tiver de chegar. Se o nosso coração estiver em Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós seremos vitoriosos. Nós iremos viver sim tudo aquilo que Deus disse a nosso respeito. Ah, Bianca, mas Deus não me prometeu nada. Talvez você pense assim, porque talvez você não tenha ouvido Deus usar um profeta e dizer assim, eis que te digo. Mas Deus tem várias promessas para as nossas vidas aqui na palavra dele. E uma delas, eu anotei aqui, ó. Apocalipse 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa é uma palavra de Deus para aqueles que amam ao Senhor. E para finalizarmos, Jesus disse, lá em Apocalipse 21:7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, irmãos, que aquilo que Deus nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquilo que o Senhor falou a teu respeito, ele é fiel para cumprir. Independente do que você está passando no dia de hoje, independente do que você tem vivido, talvez você está sendo provado como Abraão foi aqui, quando Deus pediu para oferecer Isaac naquele lugar. Talvez você tenha sido provado, mas fique sabendo de uma coisa, irmãos, a prova tem um objetivo, para te aprovar ou te reprovar. Você escolhe o que você quer passar.
Você escolhe continuar caminhando ou você escolhe retroceder? E a palavra do Senhor nos diz que aquele que retrocede não agrada os olhos do Senhor. Então, que as nossas vidas, o nosso coração, possa estar firmes em Deus em todo o tempo da nossa caminhada, independente do que estivermos passando, que possamos estar com o nosso coração em Deus e não ao que está ao nosso redor, não em coisas, não em bens materiais. Que o nosso coração possa estar firmes no Senhor em todo o tempo da nossa vida aqui na terra. Porque esses homens, essas mulheres, só alcançaram o que alcançou. Foi porque estiveram com o coração firmes em Deus, os olhos fitos no Senhor, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. A Bianca ainda vai orar por nós. Ministério de louvor aqui.